por aceitar, enfim, a Comissão Científica por aceitar a minha proposta, dizer-vos que é um prazer estar convosco e agradecer tudo o que já ouvi hoje de manhã, o que pude ouvir, a excelência do que foi apresentado e muito que aprendi, quer sobre o mirandês, do qual sei muito pouco, e agora também, enfim, e sobre as questões que eu vi, agora sobre a questão da histórica dos verbos copulativos, que é um assunto importante para a sintase e que às vezes cá em Portugal se trabalha apenas do ponto de vista sincrónico, portanto muito obrigado pela esta exposição diacrónica. Obrigado a todos, eu de facto quero dizer-vos que estou muito satisfeito, muito contente por poder participar com a Universidade de Varsóvia, com quem colaboro, enfim, com vários colegas há muitos anos. Quero aqui apenas saudar que os meus ex-alunos, e agora também amigos, Carlos Romualdo, José Carlos Dias e também o Samuel, passaram aqui pela Universidade do Algarve, e tenho muito prazer em saber que estão a fazer um excelente trabalho na divulgação da língua portuguesa e outras coisas aí por Varsóvia. Devo dizer que também tenho colaboração. Eu fui há uns anos presidente do Conselho Europeu das Línguas e a minha vice-presidente era a professora Yolanda Urbanikova, que era na altura pró-reitora da Universidade de Varsóvia. Portanto, temos muitas relações há muitos anos. Enfim, agora estou num projeto com o professor Romualdo também aí em Varsóvia. Bom, portanto, dito isto, eu trabalho essencialmente em políticas de língua, enfim, no que nos ocupa aqui hoje, e a questão das políticas de língua é, por definição, por definição ou por essência, uma questão utópica e distópica e às vezes pouco crónica. Eu gostei muito do tema do vosso colóquio, que me pareceu ousado, out of the box, como se diz agora, em zonas de interface, e por isso quis participar. Em particular, aquela pergunta que havia na chamada para artigos, que era se as políticas linguísticas para o caso das línguas minorizadas da Península Ibérica são utópicas ou crónicas, e foi isso que me fez pensar nesta questão. Eu não vou partilhar num PowerPoint, começo a ficar, enfim, isto é da idade, de certeza, já começo a estar farto com o PowerPoint e vou explicar que me ouçam se não se importam durante os próximos minutos. Portanto, a minha reflexão prende-se essencialmente com a questão da reflexão, da visão utópica ou não dos direitos linguísticos que os falantes têm, ou que os utilizadores das línguas, neste caso na Ibéria, na Península Ibérica, os direitos linguísticos que todos nós temos no âmbito desta diversidade linguística, como vimos aqui já hoje e ontem também, um pouco que eu pude ouvir, mostram a grande diversidade que um território aparentemente tão pequeno tem do ponto de vista linguístico. Portanto, eu situo no perspectiva essencialmente aqui hoje natureza mais sociolinguística e natureza mais meta, digamos assim, não na análise linguística em si, mas numa perspectiva, se quisermos, de ciências da linguagem mais ampla que a própria linguística. Quando falamos do conceito de língua, é bom que nós não esqueçamos, e há pouco o Jacob reforçava a importância da gramática tradicional, mas também não é importante que não esqueçamos a dimensão histórica e epistemológica dos conceitos, que o conceito de língua sempre foi associado a um território, e este conceito de territorialização era, por definição, era um elemento definidor do conceito de língua. Hoje falamos não só de territorialização, mas também de desterritorialização. Reparem que neste momento os estudos que já aqui ouvimos hoje sobre as línguas da Ibéria não são feitos por pessoas que estão no território que é a Ibéria. Neste caso, muitos estão em Varsóvia, que é um território, enfim, as línguas foram desterritorializadas. Esta dimensão é muito relevante porque a forma como se olha para o objeto não é a mesma do que quando se está dentro do território com o qual se trabalha. E por isso, digamos que esta nossa reflexão sobre as línguas e a política linguística é uma espécie de reflexão sobre aquilo que Humberto Eco diria, a procura da língua perfeita ou a procura da perfeição no uso da língua, que é perfeitamente utópico e ucrónico. Mas a nossa realidade, lamentavelmente, ou talvez felizmente, porque é isso que nos dá trabalho, não é tão perfeita e é bastante mais distópica, uma vez que estas línguas no território da Ibéria são são geradoras de conflito de diferentes naturezas, a que já voltaremos. Temos que considerar que na dimensão da reflexão sobre a política da língua e as políticas da língua, o tempo e o espaço hoje se confundem, sabemos, parece que já não há presente, já esquecemos o passado, todos olhamos para o futuro num mundo de incerteza. E esta dimensão epistémica e filosófica do homem com o contexto em que está, nesta era Covid ou pós-Covid, um dia esperemos,
é uma dimensão reflexiva sobre o conceito da língua, uma vez que o conceito de tempo e o conceito de espaço são hoje muito diferentes. E isto é o óbvio, confundem-se, aliás, tempo e espaço confundem-se e não há distâncias. Enfim, eu hoje já estive numa reunião com colegas de Timor-Leste, na Ásia, passei por outros nas ilhas, por outros, enfim, na Madeira e nos Açores, neste momento estou a falar com Varsóvia, portanto, a dimensão comunicativa é relevante para a dimensão linguística e esta aceleração do tempo de que falam alguns autores, algumas perspectivas filosóficas, leva-nos a uma aceleração do tempo condicionada pelos tempos de pós-verdade, enfim, que nos querem vender, e a virtualização, que aparentemente seria a solução para tudo, leva-nos a esquecer alguns direitos e algumas dimensões históricas, patrimoniais, memorialísticas do uso das línguas, porque a voracidade e o facto de querer rapidamente dar resposta a tudo faz esquecer alguns valores, algumas dimensões axiológicas, como aqui se diz hoje, algumas dimensões axiológicas do uso das línguas e a importância da forma como nós representamos as línguas que usamos. Se é óbvio, ninguém vai discutir, enfim, já foi aqui hoje também provado, o valor identitário das línguas que falamos. As línguas são também a expressão do nosso ser, a expressão e a construção do conhecimento. E isto é um aspecto frequentemente esquecido pelos linguistas e por quem define políticas de língua. É que nós construímos, inventamos, disseminamos o conhecimento nas línguas. E aqui não pode haver línguas minoritárias nem minorizadas, porque há um conhecimento de natureza etnológica, histórica, familiar, que é muito, muito relevante. Desculpa, eu esqueci de ligar aqui o computador, isto vai me dizer que não tem bateria, peço desculpa. Portanto, há uma dimensão. Todas estas línguas, enfim, eu nem vou discutir aqui se são línguas, são falares, são o que quer que sejam, há uma dimensão histórica, etnológica muito relevante, que se não for considerada, se perde esta a importância da língua como construção, como tecido social do conhecimento. Vimos isso com o mirandês, mas podíamos falar com falares de outras línguas, e eu devo dizer, mais à frente voltarei ao barranquenho, por exemplo, que é também uma língua raiana entre Portugal e Espanha, falado no Conselho de Barrancos. Como dizia o nosso colega espanhol, madrileno, enfim, las lenguas las hace el pueblo, disse Moreno Cabrera nos seus estudos de discriminação linguística. E é bom que não esqueçamos isto quando definimos políticas linguísticas e quando definimos o uso das línguas. De facto, as línguas são feitas pelo povo. É claro que há uma dimensão de intervenção dos linguistas, dos académicos, dos gramáticos, dos lexicógrafos, imprescindível para a sua manutenção, e não estou aqui de forma nenhuma a denegrir, eu próprio tenho, enfim, sou de alguma forma lexicógrafo, porque fiz a minha formação toda na área de lexicografia e terminologia, mas temos que ter em conta que, de facto, esta diversidade corresponde a um conjunto de repertórios linguísticos existentes e emergentes da sociedade. Diríamos, como se diz no marketing, seria uma perspectiva mais bottom-up e não top-down, portanto, uma perspectiva que considere a forma como são usadas. É uma perspectiva que valorize a gramática comunicativa das nossas línguas, a forma, não apenas a gramática linguística, mas também a gramática comunicativa das nossas línguas, aquilo que hoje chamamos em política de língua, e enfim de línguas, o languaging e o translanguaging, portanto a língua como a língua em ação, a língua em uso. O português do Brasil diz para estes termos a lingualização, é um termo, enfim, eu acho que não se encontrou melhor, mas a lingualização, portanto o uso da língua em ação e a capacidade que os falantes da Ibéria têm, como vemos nesta excelência de organização, de passar do catalão para o mirandês, para o galego, com uma escala no espanhol e no português, e portanto esta facilidade, enfim, não sei se ouvimos ontem exemplos, pessoas que disseram algumas frases em basco, em que a intercompreensão é um bocadinho mais complicada, mas que também é uma riqueza do território em que nós estamos. Portanto, neste mundo em que a globalização que nos é imposta, a mundialização também é imposta, no mundo de mobilidades em que nós estamos, em que algumas línguas francas nos fazem falta, entre nós temos, na Ibéria, temos o português e o espanhol, de certeza, como línguas francas, duas línguas francas entre nós, mas devemos observar esta questão de que o que é que quer dizer língua minoritária ou língua minorizada. Eu gosto desta distinção, muitas vezes elas são minorizadas. Não esqueçamos que, por exemplo, quando foi elaborada a Carta Europeia das Línguas Minoritárias, Portugal não é signatário, o Estado português não assinou a Carta Europeia das Línguas Minoritárias, entre outras coisas, porque o próprio português era tratado como uma língua minoritária. Portanto, imaginem, se o português é uma língua minoritária,
quer dizer, o que diremos de muitas outras que parecem ser muito grandes. Portanto, há aqui uma dimensão política que às vezes não se compadece com aquilo que são as línguas na realidade. Há um certo centralismo a que estamos a assistir que visa deturpar o valor estético e o valor endémico, digamos assim, essencial das nossas línguas. Isso acontece nos nossos meios políticos, em que se diz, por exemplo, eu conheço melhor o caso português, em relação ao mirandês, sim, é muito interessante, mas o mirandês é um concelho, algures lá em Trás-os-Montes, pronto, é muito importante, já está valorizado, já dissemos que é importante, está bem, pronto, ok, voltemos então ao português, ou melhor ainda, se possível, vamos ensinar em inglês, porque isso é que é excelência e isso é que é correção. Portanto, já tratámos, digamos assim, o pobrezinho do mirandês, já lhe demos ali um espaço, estamos muito contentes e continuamos. Isto é uma visão, obviamente, errada do ponto de vista do direito linguístico e do direito à diversidade. E nós temos conhecimento, temos consciência que o mirandês não tem a expressão literária, científica, jornalística, que tem o português ou que tem o castelhano, mas tem o seu lugar e tem a sua função na manutenção, na emancipação e na manutenção da cultura e no desenvolvimento deste contexto regional específico, enfim, do mirandês, ou podia falar ou de outras línguas, porque no mirandês, como dizemos. E, portanto, isto é importante, dizia um colega, enfim, espanhol também, o Zabalta dizia numa publicação de 2006 que as línguas deixam de ser uma emancipação do espírito do pueblo para ser meras elaborações de las administraciones estatales, que son las que elevan una variedad lexical a la categoría de lengua nacional. De facto, nesta dimensão política de línguas, esquecendo as línguas, enfim, vou parafraseá-lo, deixam de ser a emancipação do espírito do povo e são administrações da administração central. E para o português nós sabemos, quando se diz aquela ideia maravilhosa da norma entre Lisboa e Coimbra, eu ainda gostava que alguém me explicasse porque é que as pessoas que estão entre Lisboa e Coimbra têm um estatuto especial do ponto de vista cognitivo para terem uma norma linguística superior às que moram no eixo Porto Viana do Castelo ou Faro Beja, que são outros eixos da língua portuguesa. Aí entram outras questões, relações de poder importantes. No que diz respeito a esta dimensão linguística que eu quero aqui, mediação política linguística que eu quero aqui acentuar para as línguas da Ibéria, gostava de ressalvar que foi em Barcelona, portanto, uma terra da Ibéria, que se celebrou em 1996 e que se assinou a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, que propõe precisamente, diz precisamente no seu artigo 1º, toda a sociedade humana que, radicada historicamente num determinado espaço territorial, reconhecido ou não, se identifica como povo e desenvolveu uma língua comum como meio de comunicação natural e de coesão cultural entre os seus membros. A denominação língua própria de um território refere-se ao idioma da comunidade historicamente estabelecida nesse espaço. Portanto, eu creio que esta dimensão da relação e da importância das diferentes línguas parece muitas vezes ser esquecida a pretexto de uma espécie de mundialização à pressa, ou uma mundialização que vise ou que queira mostrarmos que as nossas línguas são pobres, as dos outros são ricas e que nós só somos excelentes se falarmos a língua mainstream, a língua dos outros. Esta dimensão é relevante a ter em conta. Por isso, o desenho, a implementação, a monitorização de políticas linguísticas não pode ser deixada exclusivamente às administrações, como dizia lá atrás o Zabalza, mas tem que ser tida em conta a dimensão dos diferentes estatutos que as línguas têm nas suas relações com os povos que as falam, neste contexto da Ibérica. As suas relações os seus estatutos como línguas autóctones, línguas específicas, línguas de escolarização, línguas da família, línguas oficiais, línguas co-oficiais, que é um termo que os espanhóis, enfim, que o Reino de Espanha inventou, que não se sabe bem o que é, enfim, nós sabemos bem o que é. Porque, no fundo, quando se diz que o castelhano, o espanhol, e o galego, e o catalão e o basco são co-oficiais, é mais ou menos dizer que há uma que é oficial e depois há outras que são ali acessórias, enfim, que nós respeitamos para conter a unidade do Estado e a unidade do Reino. Porque este estatuto co-oficial, este termo co-oficial, tem alguma forma, permite uma expressão, vou ser bruto, alguma hipocrisia política na sua definição de co-oficialidade. Na realidade, as línguas do Reino de Espanha são co-oficiais, mas, enfim, são co-oficiais em alguns sítios, não são totalmente co-oficiais. Portanto, são co-oficiais, desde que o galego é co-oficial na Galiza. Mas se eu passar aquela fronteira, vai ali um bocadinho, já não é assim tão co-oficial e já é a língua do outro, já não é a minha língua.
Portanto, isto é relevante. Considerando que nós temos estes estatutos na Ibéria, depois temos as línguas de fora, as línguas dos outros. E as línguas dos outros são o galego em relação ao castelhano, o catalão em relação ao basco, e o português em relação ao espanhol, que é sempre visto como a língua da outra comunidade. Sendo que no território que é a Ibéria, nós temos isto muito mais complicado, porque depois temos as línguas dos que vieram de fora da Ibéria, que os trouxeram para cá, as línguas dos outros que para cá vieram, e aí temos todas as questões de migração e dos residentes estrangeiros, mais trabalhadores de leste no determinado sítio, mais trabalhadores de norte da África, na Andaluzia, mais ricos russos e nórdicos na Costa del Sol, mas há muitas línguas em presença no espaço da Ibéria que levam a esta questão e que levam à necessidade do respeito pelos direitos, considerando, mesmo que nos posicionemos numa perspectiva muito criticável, eventualmente, do relativismo linguístico, que é aquilo que diz o mundo é aquilo que nós somos capazes de dizer nas nossas línguas, isto pode ser discutível, mas é uma dimensão que aqui me interessa explorar, como dizia, sem entrar em radicalizações. Diz a professora Teresa Moure, nossa colega da Universidade de Santiago de Compostela, no seu livro de 2019, que a defesa de uma língua, especialmente quando não estiver amparada por um Estado, é normalmente associada à radicalidade política. Bem, esta radicalidade eu gostava de reivindicar o estatuto etimológico da palavra radicalidade, que é a raiz. De facto, a língua tem uma relação com a raiz do contexto em que foi formada, em que é desenvolvida, e não podemos esquecer, por muita virtualização, por muito apagamento do presente, por muito esquecimento da história, da memória, do património, que a raiz, nós somos as nossas raízes e que isso é um aspecto muito relevante. Manuel, só assim podemos... Manuel, sim, sim. com licença, 5 minutos. Sim, 5 minutos. Só assim podemos evitar que se promova ou que se deixe fazer a discriminação linguística, que é o primeiro passo para a discriminação das pessoas. Muitas vezes as pessoas são julgadas pelas línguas que falam e, obviamente, se tu falas galego, se tu falas catalão e não falas bem espanhol ou não falas bem português, certeza que não é muito inteligente. Aliás, nós falantes de línguas românicas, somos todos discriminados por não falarmos bem inglês, porque é dito, por exemplo, no nosso meio académico, que não saber bem inglês é sinal de mau cientista, obviamente, né? Independentemente de tudo que saiba sobre a ciência. Portanto, voltando a esta questão da diversidade linguística e dos direitos, faltam 2 aspectos para terminar, gostaria de não esquecer também, além da diversidade linguística das línguas verbais, a diversidade linguística das línguas não verbais, em particular das línguas gestuais, porque quando queremos falar de direitos linguísticos, temos que também ter em conta as pessoas que usam línguas com recursos não verbais. E temos que ter em conta que, se para o português já temos um estatuto de oficialidade, enfim, estatuto legal para a língua gestual portuguesa, no caso do espanhol, no caso do Reino de Espanha, há várias línguas de signos espanholas e a valorização ou valoração, o facto de ter em conta a língua de signos catalã, a língua de signos de Valência, a de variante da língua de signos da Galiza, é um aspecto relevante na promoção dos direitos linguísticos. Aconselho-vos, não tenho tempo para desenvolver, a leitura de um artigo dos nossos colegas da Universidade de Vigo, Pereira e Santos, de 2018, um artigo que se chama Lenguas de Signos en el Estado Español, Estatutos e Territorialidade, em que fazem precisamente um levantamento das variedades linguísticas, dialectais, se eu posso dizer esta palavra, digamos assim, e também linguísticas das línguas de signos, das línguas gestuais no território espanhol. Nestas línguas nós devemos incluir não só as línguas e os dialetos e os falares, permitam-me, não tenho tempo para ser mais rigoroso, que quando falo aqui de direitos linguísticos, falo do direito ao uso das variedades dos falares, portanto não é só as línguas, já têm esse estatuto, até porque é melhor que ninguém me pergunte a definição de língua, que eu não sei muito bem dizer se o barranquenho já é uma língua, ainda não é, se o guadramilês é variante ou é língua, são falares, são línguas neste conceito mais hiperonímico. Gostava de realçar aqui o aspecto de que, nesta dimensão da diversidade linguística, temos que ter em conta os aspectos do contacto de línguas e das línguas em contacto, porque a riqueza também das línguas da Ibéria faz-se no contacto entre estes falares, entre estas línguas. A noção de fronteira é meramente administrativa e as fronteiras linguísticas não se padecem com as fronteiras políticas. Portanto, a noção de fronteira no estudo, quando muito as isoglossas tradicionais dos estudos dialectais seriam relevantes, mas não a própria fronteira. No caso concreto,
é muito relevante aquilo que eu pretendo aqui, muito rapidamente, estas coisas todas que eu estou aqui a trazer à coação, em particular no que tem a ver com a afirmação do acesso à informação por todas as pessoas. E é um aspecto muito relevante que levaria a um outro colóquio perceber em que medida é que nestes tempos de Covid os falantes têm acesso à informação relevante sobre a pandemia nas línguas que eles dominam. Reparem que há aqui um problema de comunicação, de passar de informação, de circulação da informação, para criar a ideia de segurança. Nós precisamos de segurança nas nossas vidas. E nós não temos segurança se não conseguimos a informação que nos transmitem sobre o perigo do vírus, sobre o perigo da pandemia. Muitos falantes da Península Ibérica têm informação esparsa, pouca informação, precisamente porque ela lhes é veiculada numa língua que eles talvez não dominem assim tão bem. Podem conhecer a forma, mas não conhecem o conteúdo. Isto é muito relevante. O que me leva à última questão, que é a importância da educação, a importância de um ensino, num conceito em que nós estamos a trabalhar num outro projeto europeu, que é o ensino linguisticamente sensível. Uma educação que seja sensível ao contexto linguístico. É claro que é um ensino que tem que ensinar a dimensão histórica, literária, da história das ideias, enfim, mas que seja também sensível à diversidade, enfim, o conceito é mesmo este, o tema é este, ensino linguisticamente sensível, porque nós temos cada vez mais nas nossas escolas, nas nossas aulas, na universidade, pessoas com origens linguísticas muito diferentes e a promoção dessa riqueza linguística é de certeza uma mais-valia para todos, em vez de se dizer, falas a tua língua lá de casa, o teu dialeto, mas isso é mau, isso está errado. Tens é que falar, no caso do português, o eixo Lisboa-Coimbra. Esta utopia que nós queremos fazer, termino com um exemplo muito concreto do que estamos a começar a desenhar agora, na fronteira entre Portugal e Espanha, com o apoio da Organização dos Estados Ibero-Americanos, e em particular com o seu escritório de Lisboa, estamos a montar um projeto para a criação de escolas bilíngues de fronteira. Escolas de fronteira. Vamos envolver várias universidades portuguesas e espanholas, vamos envolver o Estado português, acho que está envolvido o Estado português, e as comunidades, comunidades de autonomias, enfim, a Galiza, a Extremadura, a Andaluzia, não sei se me falta mais alguma, já agora não lembro, com a rapidez, e vamos começar a formar professores agora já em junho, professores do primeiro ciclo, professores primários, vamos começar por baixo, para criar professores para para estabelecer relações de paridade entre uma escola do lado de cá da fronteira, a fronteira política portuguesa, e o lado de lá da fronteira. Sendo que em alguns casos, para passar de um lado da fronteira para o outro lado da fronteira, temos uma língua raiana no meio da fronteira. E, portanto, vamos considerar tudo isto na formação de professores primários para que possam trabalhar projetos de interculturalidade e de diversidade linguística com os seus alunos entre os 6 e os 10 anos em Portugal, 6 e 11 anos em Espanha, porque acreditamos que desta forma se vai procurar a equidade, vamos formar pessoas para a tolerância, uma vez que a política linguística deve constatar as distopias, que são muitas, mas queremos promover utopias e queremos procurar ucronias para fazer jus ao tema do vosso colóquio. Obrigado por me terem ouvido. Bom dia.